Neste programa vamos falar de aquaponia. Sabia que é possível criar plantas, vegetais, sem terra? Ora, é disso que vamos falar hoje e tentar perceber. Estamos numa estufa muito especial, que pertence ao João Lemos, que nos vai explicar como é que conseguiu chegar aqui e ter aqui uma verdadeira horta em casa, sem terra. Como é que funciona então este sistema para conseguir ter estes legumes todos? Ora bem, este sistema funciona com um tanque de peixe. O tanque de peixe é alimentado, não é? Nós damos o alimento aos peixes. Os peixes, através da respiração das necessidades que fazem, produzem amónia. A água passa por dois filtros, neste caso, um filtro de sólidos e um filtro biológico. Aqui é onde a magia acontece, é onde estão as bactérias. Quando diz um filtro de sólidos e um filtro biológico, em concreto, qual é a diferença entre eles? Este filtro tem a função exclusiva de tentar acumular os sólidos no fundo, de maneira a que não entrem no sistema e não entupam as curvas e as torneiras. Aqui, o sistema biológico, no fundo, é darmos condições para que as bactérias nitrificantes possam transformar a amónia em nitritos e posteriormente em nitratos, que são depois consumidos pelas plantas. Ou seja, no fundo estamos a falar de um sistema que é um sistema em simbiose entre plantas e os peixes. Muito bem, mas depois da água chegar ali, essa água é aproveitada para regar as plantas. Não é regar, mas é alimentá-las, não é? É bombeada aqui para cima, que depois por queda e por gravidade, até aqui também vem por gravidade vai à parte, digamos, hidropónica do sistema, onde estão as plantas e estão, neste caso, temos dois sistemas distintos. Esse sistema costuma-se chamar DWC, ou Deep Water Culture. Este é uma cama de substrato que funciona, neste caso eu estou a trabalhar com argila expandida. Funciona também como filtro biológico, é um extra filtro biológico. Temos aqui minhocas, temos aqui bactérias, temos aqui... no fundo é um processo de desmineralização dos nutrientes, onde eles vão partir em bocadinhos mais pequeninos. Portanto, basicamente estas plantas ou têm ali como base a argila ou a água. Ou pura e simplesmente na água a boiar. Neste caso usamos umas placas que boiam e que permitem que as plantas por baixo consumam os nutrientes e, neste caso, façam a tal simbiose e limpam a água dos nitratos aos peixes, que retorna depois mais limpa. Portanto, de uma forma muito básica, portanto, no fundo, os peixes acabam por produzir, no fundo, os nutrientes para as plantas e esta água depois é reaproveitada outra vez? Isto é um circuito fechado, a água é sempre a mesma. Normalmente nunca sai água, só é acrescentada água que é evaporada e que é consumida pelas plantas, mas no fundo é isto, é um sistema fechado de recirculação da água, em que os peixes produzem os nutrientes para as plantas. Não conseguem colmatar toda a gama de macro e micronutrientes, é preciso fazer pequenas compensações, nomeadamente de ferro, de cálcio e de potássio normalmente, mas isto tem a ver também muito com a alimentação que é fornecida aos peixes. As minhocas têm um papel fundamental e o minhocário que temos ali, que podemos ver a seguir, tem um papel fundamental na decomposição dos nutrientes e cada vez mais pequeninos para as plantas poderem assimilar. Portanto, o que acaba por ter aqui é, no fundo, aquilo que acontece na natureza, mas tem terra. Exatamente, isto no fundo é um pequeno ecossistema que não usa nenhum tipo de pesticida, nenhum tipo de herbicida, não usa nenhum tipo de produto tóxico, digamos assim. Portanto, não usa químicos aqui para manter... É assim, essa é uma questão muito polémica em aquaponia, a questão dos químicos, porque no fundo químicos tudo é químico, não é? Sim, quando digo químicos, mas são às vezes exatamente, os adubos, esse tipo de coisas. A hidroponia, por exemplo, que trabalha sem peixes, trabalha basicamente com os nutrientes em líquidos, que são misturados e que trazem os macro e micronutrientes conforme as plantas. No caso da aquaponia, há uma vantagem, é que enquanto na hidroponia nós temos que fazer misturas de nutrientes para determinadas plantas, e por exemplo um tomateiro é muito complicado estar à beira de um morangueiro ou à beira de uma alface, na mesma água, no mesmo circuito, em aquaponia nós podemos fazer esta multicultura
que é uma vantagem. Mas respondendo à questão, não uso nenhum tipo de químico comprado em frasco. Mas são sujeitas a pragas ou o facto de estarem neste ambiente conseguem resistir São mais? sujeitas a pragas. Ora bem, as maiores pragas que eu tenho aqui neste momento são as formigas. As formigas são a praga maior que eu tenho aqui e que normalmente vem-me plantar o tal pulgão e depois andam aqui a tomar conta que é para lhe comerem os sucos que eles tiram. Obviamente tudo isto depende da água, há uma recirculação, mas mesmo assim o gasto é muito grande ou não? Com água? Sim. É assim, o gasto de água, pelos estudos, pelos números de referência para a aquaponia, andará numa redução de 90% a 95% de água. Eu não lhe posso dizer esse número, não concordo muito com o número 90%, 95%. Tenho a noção. Mas é uma ordem de grandeza, ou seja, imaginemos que esta horta, que isto era uma horta com terra tradicional. Muito grande. Aliás, eu tenho ali uma terra do meu filho que é em terra e noto perfeitamente a diferença de água que preciso de acrescentar aqui. Eu aqui acrescento diariamente e num dia de calor 20 litros de água, tanto se calhar. E como é que controla o pH da água, por exemplo? Que é importante, não é? Claro, o pH, a amónia, os nitritos, os nitratos, toda a parte da química e da bioquímica da água tem que andar mais ou menos sempre a ser monitorizada. No caso de um sistema maduro, como já é o meu, que tem 3 anos em funcionamento, eu já passo algumas fases, já conheço quase o sistema de olhar para ele. Como é que isto nasceu? De uma pequena experiência, não é? Ora bem, isto nasceu de uma situação em que eu já tinha aqui este sistema de horta em terra, mas não me satisfazia porque não tirava produção suficiente daqui e comecei a estudar a hidroponia. E inicialmente fiquei muito entusiasmado com a hidroponia, mas logo a seguir surgiu a aquaponia e juntava duas coisas fabulosas que eu gostava, que eram os peixes e as plantas. Bem, se fôssemos aí agora ver, por exemplo, uma alface, se quisesse colher para comer, como é que, enfim, nós veríamos facilmente aí como é que se puxava da terra, mas aqui não há terra, portanto, quer-nos mostrar um bocadinho melhor como é que as coisas são. Às vezes tem aqui morangos e tudo. Por exemplo, uma das vantagens, há muitas vantagens em aquaponia, quem quiser pela net vai encontrar bastantes, mas, por exemplo, uma das que eu costumo utilizar em contexto escolar, porque neste momento até estou com um projeto na escola onde estou a dar aulas, apoiado pela Fundação Ilídio Pinho, em que vamos montar uma coisa destas na escola. E a ideia é exatamente isto, é mostrar, é fazer disto uma sala de aulas. Está a ver a praga que eu lhe falo, olha as formiguinhas. Os miúdos ficam deliram completamente com esta situação de verem a planta a nu, digamos assim, entre aspas. Verem-lhe as raízes, poderem mexer, perceberem por onde é que E aí sai limpinha porque ela está dentro sai limpinha porque está dentro de água, não é? Eu uso estas esponjas, única e exclusivamente para segurar neste sistema que engendrei aqui, que são os copinhos. Isso já vai sendo invenção sua Já, de evolução, isto já é um design meu. Isto são copinhos que normalmente são usados na indústria de fios, não é? Das lãs, etc. São carrinhos de linha, digamos assim, industriais. Nós podemos inclusivamente fazer uma coisa que em terra é muito difícil, que é fazer poda às raízes, no fundo. Esta raiz saiu-me daqui agora, eu vou meter na água e ela continuará. E, portanto, se tivesse escolhido agora essa alface, era preciso voltar a colocar aí outra? Ou é assim, este é um dos problemas problemas que não é problema, mas é uma das questões que tem que se terem atenção na aquaponia. É que, como nós estamos a falar de um sistema em simbiose e que tenta chegar a um equilíbrio entre o consumo de nitrato e a produção de nitrato, se nós neste momento que fizéssemos uma colheita de todos estes vegetais de uma vez só, iríamos ter picos talvez de nitratos que poderiam ser prejudiciais aos peixes. O ecossistema equilibrado. Exatamente. E a produção é igual durante todo o ano? Consegue mantê-la? É assim. Ou também está dependente das estações do ano? Neste momento, posso lhe dizer que em relação ao inverno tive uma surpresa muito agradável. Tive muito boa qualidade de plantas e com boas taxas de crescimento. Obviamente que agora crescem um bocadinho mais rápida porque tem luz. Aqui não se trata tanto do frio, trata-se, no meu caso, como tenho a estufa virada a sul, trata-se de inverno eu ter muito pouca hora de luz aqui direta, mas mesmo assim tive muito boa produção este ano de alfaces e dos outros vegetais. João, eu sei que tem concorrência cá dentro, portanto eu quero ver aqui o sistema do pequeno. E neste caso, bem se pode dizer que filho de peixe sabe nadar. Miguel, explica-nos lá como é que é esta tua horta, então o que é que tem de especial num espaço tão pequenino? Eu tenho aqui uma tartaruga em baixo. Tu não usas peixes, usas tartaruga. Tartarugas.
Mas o efeito é o mesmo? Podes-nos mostrar? Como é que ela se chama? Tem nome? Não tem nome. Não tem nome. Está ali ao fundo. É a agricultora. Consegues lá chegar? E como é que isto funciona, então? Isto funciona. Esta água vai ali para aquele filtrozinho que sobe e cai ali. E depois cai para ali, para baixo. E Aí a água está o sempre a circular. E, portanto, é esta água que acaba por alimentar ali as plantas também. É. E a água que vai das plantas alimenta depois a tartaruga. É. Mas podes-nos mostrar a tartaruga, então? Posso. Consegues lá ir buscá-la já agora? Vamos ficar com ela. E, portanto, Ora, espera. numa estante relativamente pequena, ele está a molhá-la, está a tomar cuidado, numa estante relativamente pequena, que quase podíamos Vou ter para ver essa, eu consigo. numa sala, acabamos por ter também uma pequena horta. São algumas experiências. Mas há outro tipo de horta que vos quero mostrar agora, que dá para aproveitar inclusivamente a água que fica do verão. E o que estamos a ver aqui fora, João, é a piscina do Miguel. Está transformada num campo de cultivo. Esta foi uma aquisição temporária que foi no fim do verão. Está cheia de água. Está cheia de água. A água foi acrescentada, alguma, como é óbvio, e na altura achámos que poderíamos aproveitar a ideia da aquaponia e ir um bocadinho mais além. Portanto, esta foi a água que ficou do verão. Esta água foi a que ficou do verão. Em vez de a deitarem fora, Em vez de a deitarmos fora, criou uma horta. Obviamente que já não vai dar para o próximo verão, porque neste momento é uma água completamente cheia de fertilizantes naturais. Este crescimento todo deve-se, eu uso esta piscina como o sítio onde faço a lavagem das matérias filtrantes biológicas do sistema principal aquapónico. Portanto, aproveita o que vem Ou dali seja, para exatamente, a matéria, os sólidos e toda a sujidade que é acumulada no filtro biológico, eu meto aqui neste bocadinho, lavo. Entretanto, para a água não ficar, entre aspas, como se costuma dizer, choca, não é? E ser oxigenada, porque as raízes precisam de oxigenação, de água oxigenada, tem um pequeno motor que é o original da piscina e que depois inventei ali um filtrozinho biológico que Aqui faz... temos alfaces. O que é que planta por aqui? Já vimos ali morangos, vemos as alfaces. Ora bem, aqui basicamente temos alfaces, lá dentro tenho alho francês, tenho beterraba, tenho morangos, tenho lá uma pequena experiência de uma cebola, tomates, mais chicória, couves, um bocadinho de tudo, digamos assim, um bocadinho de tudo. E normalmente temos andado cá em casa a tentar adaptar ao consumo, porque a quantidade é tanta que depois temos que consumir, não é? Temos que ir consumir. Portanto, produz muito mais do que aquilo que consegue consumir em casa. Neste momento estamos a produzir para nosso consumo diário, fazemos uma colheita de 2 a 3 alfaces destas por dia para casa, para que comemos ensalada e ao almoço e ao jantar, e depois normalmente de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, tiro mais 4 ou 5 para os vizinhos aqui à volta ou para amigos, para oferecer. Os restos ainda vão ali para as nossas galinhas. Eu vejo que tem aqui também um galinheiro, portanto tem aqui uma verdadeira quinta em casa, não é? Em pouco espaço. É a nova integração. Mas isto tem umas rodas e tudo, isto para aproveitar. É para os levar a passear, como é que é? Isto no fundo foi tentar a simbiose com o jardim, de maneira a que não me destruíssem o relevado. Vamos ver se funciona, para já cá estão há 15 dias. Tem mudado Portanto, acaba por controlar o espaço e vai controlando onde elas andam e não destrói tudo. E é uma forma de... E já agora a relva também aproveita? Não, a relva, quer dizer, também é aproveitada. Como esta relva não leva nenhum tipo de fertilizante comprado, digamos assim, é regado com esta água, é a fertilização que tem. Normalmente, quando eu corto a relva, aqui o meu vizinho tem umas ovelhas que normalmente se deliciam com a relva. João, acha que a aquaponia poderá servir para fazer negócio, eventualmente, ou para já ainda é uma forma apenas de experiência ou para ter sistemas domésticos? Em Portugal, e neste momento, muito devido à legislação que nós temos e às algumas proibições em relação a alguns tipos de peixes que possam ter interesse comercialmente, a nível doméstico podemos usar peixes como a carpa koi que eu tenho aqui e os peixes vermelhos que
que se compram em qualquer loja, mas a nível comercial era preciso haver algumas mudanças a nível de podermos trabalhar com peixes que possam vir a ser comercializáveis para poder ter os dois mundos, não é? Poder ter a parte dos vegetais e a parte dos peixes. Muito bem. João, eu não vou embora sem ter que provar alguma coisa. Vai ter que me deixar provar aqui alguma coisa. Mas eu já venho ter consigo outra vez, Sim, porque antes disso ainda vamos à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa para tentarmos perceber cientificamente porque é que tudo isto funciona. E aqui na Faculdade de Ciências de Lisboa vou falar com o professor João Cotter. Viva! Explique-nos então cientificamente como é que é possível produzir os vegetais e as plantas em simbiose com os peixes. Em simbiose com os peixes. Ora bem, os peixes produzem dejetos, como é normal, devido à sua alimentação e ao seu metabolismo. Esses dejetos são convertidos em amónia, considerados, portanto é um composto azotado denominado de amónia. A amónia, por sua vez, é processada por bactérias que estão num filtro biológico, portanto, chamadas as nitrosomonas e as nitrobacter. Essa amónia é convertida em nitrito e por outras bactérias, portanto, as nitrobacter é convertida em nitrato. Esse nitrato é um fertilizante ideal para as plantas, portanto, e é muito menos tóxico para os peixes do que a amónia. E depois, no fundo, a água onde as plantas estão também volta a ser aproveitada porque ela faz um circuito, não é? Exatamente. Portanto, as plantas retiram o nitrato da água, a água fica mais limpa e muito menos tóxica para os peixes e chega aos peixes com muito mais qualidade. Portanto, o ciclo é completo, é um ecossistema fechado e em que não existe resíduos. Portanto, a água é reaproveitada continuamente. Portanto, não é necessário repor água nem retirar água do sistema. É um sistema, no fundo, em que se produz, faz aquacultura e hidroponia em simultâneo, em que existe uma reciclagem contínua da água. Sem a necessidade de usar, portanto, adubos ou fertilizantes sintéticos. Exatamente, exatamente. Podem eventualmente ser adicionados alguns elementos, mas como, por exemplo, a reposição de ferro, colato ou algum cálcio, mas elementos que são perfeitamente passíveis de ser utilizados em agricultura biológica e que não têm uma consequência como a introdução sintética ou negativa. Do componente de investigação que têm feito aqui, que prós e contras é que encontrar? Mais prós, mais contras? Do ponto de vista da investigação, há muito ainda por fazer, nesta área. Há muito mais prós, do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, tem um potencial enormíssimo. Mesmo para a agricultura e para as empresas, tem vantagens enormíssimas. Do ponto de vista de legislação, há um espaço ainda por abordar, por fazer, mas a nível de produção, a produtividade é extremamente elevada. E em Portugal este movimento está a crescer? Há muita gente interessada na aquaponia e a fazer? Nós fizemos um curso recentemente aqui na faculdade e tivemos uma adesão muito, muito grande, inclusive de empresários, de pessoas das várias áreas ligadas à agricultura, à mesma aquacultura, e empreendedores, e há muito interesse. É uma questão de agora, nos próximos meses dirão tem que se ganhar alguma dinâmica. Se há alguma dinâmica nesta área. Perante isto que estamos aqui a ver e considerando que temos peixes e a possibilidade de usar a água para criar então os vegetais, imagino que eu tenho um pequeno aquário em casa, há alguns aquários que muita gente tem em casa com peixes. É possível produzir alguma coisa assim, digamos na cozinha, da sala? Sim, sim. Essa é a forma que em Portugal está a desenvolver mais, digamos. Há cada vez mais produtores caseiros de aquaponia. E numa cozinha, neste caso com alguma iluminação artificial, existem lâmpadas apropriadas para o efeito, consegue-se produzir vegetais e ao mesmo tempo ter um aquário com peixes. E é um sistema bastante interessante, inclusive para envolver as crianças e ter ali alguns vegetais com grande valor. É uma forma de ter vegetais não frescos, mas vivos. Fresquíssimos, digamos assim, estão vivos, exatamente, estão vivos, são retirados diretamente para a salada
e tem um valor nutricional muito... Sim, quaisquer herbicidas, nem pesticidas, nem algo do género. Professor João Cotter, obrigado por nos ter recebido aqui Obrigado. na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e agora está na altura de regressar outra vez a Estarreja, a Salreu, ao encontro do João Lemos. E estou de volta então à casa do João Lemos. Não vou cair no prato nem na mesa. Isto é tudo já a produção aqui? Do que vimos? Alface da aquaponia. O pão é uma simbiose aqui com a vizinha. Nós fornecemos-lhe alface, ela faz-nos o pão. Os peixinhos são aqui da ria, Muito bem. mas podiam ser da aquaponia. Mas eu fiquei foi com a ideia numa coisa que estava ali na estufa. Está à vontade. Eu fiquei foi mesmo do olho em algo que está aqui bem vermelhinho e grande, a que não resisto e, portanto, vou mesmo colher, feito em aquaponia. Sabia que é possível produzir frutos, legumes e plantas sem terra? Agora já sabe.